Boa tarde, eu sou o professor Rogério. Nas últimas aulas, aula de filosofia, nós estamos focando sobre a importância da cidadania. Então, quais são os valores que a cidadania ela vai conceder a cada membro de uma sociedade. Nós definimos o que é cidadania, como é que ela vai se aplicando com o passar do tempo. Nós vemos a tecnologia, como a tecnologia ela vai embarcar esses momentos, e também como é que a desigualdade dentro da tecnologia ela afeta a sociedade a partir, lembrando que nós estamos passando por um momento de exceção, um momento que é o momento da pandemia. Então, como é que a pandemia ela vai acirrar e vai aumentar ainda esses abismos sociais. Bem, então é o seguinte, no livro 7 que nós vamos começar hoje, então esse livro 7, nós vamos começar a trabalhar aqui, no caso, é um novo tema, que nós vamos falar a partir dos direitos, do homem. Então, como o homem ele vai lidar com esses direitos, e um desses principais direitos que nós vamos começar a ver tem a ver com os direitos de cidadão, assim, de saúde. Então, a saúde está um direito de todos os cidadãos e obrigação do Estado. Então, nós temos que ver esse aspecto de saúde a partir não apenas do bem-estar, mas de um conjunto de fatores que vai levar a isso. Tanto é que um dos filósofos mais importantes da humanidade, que é o Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ele tem a sua forma de viver a partir da ética é a busca da felicidade, e essa felicidade ela vai até um sentido do seguinte. Então, uma das partes de felicidade mais importante é a questão de ter saúde. E como nem todos têm esse aspecto, então ele vai falar que é um outro aspecto muito importante de harmonia da ética, a questão do quê? A questão da felicidade. Bem, então, quando a gente fala em saúde, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nessa introduçãozinha aqui, é que durante a história humana, há poucos séculos, a civilização ocidental começou a buscar a lógica sobre os males que afetavam a sua população. Então, só a partir do século XVII e que o homem ele começa a estudar melhor as suas moléstias, ou a questão das doenças que estavam presentes naquela sociedade. Então, as doenças eram consideradas castigos divinos, aos homens, por conta da sua vontade divina. Então, o ser humano ele acreditava que as doenças que assolavam uma sociedade, ela tinha um caráter punitivo. Então, as pessoas elas eram punidas por pecados que elas tivessem cometido em algum determinado momento. Então, isso fazia com que a busca por essas curas ou por esses tratamentos fossem abandonados por conta dessa visão de castigo divino. Bem, então, apenas na Renascença surgem estudos referentes a compreender o que causava essas doenças e chegando ao tratamento. Então, os renascentistas, então os primeiros pintores renascentistas é que vão começar a mudar essa visão aí, principalmente de estudo, de compreensão do que se tratava a doença, do que se tratava a saúde. Bem, então, mas diversas fontes mostram que os povos orientais já realizavam tratamentos cirúrgicos e o uso de ervas para curar as doenças. Bem, então, nós temos vários episódios. Entre um desses episódios é uma fala, ou assim, um relato, principalmente voltado ali para o Oriente, que nós tínhamos faculdades no Oriente que ensinavam, que formavam futuros médicos, já desde a Idade Média. Lembrando que a Idade Média, ali na Europa, foi considerada a Idade das Trevas, mas no Oriente não. No Oriente, a ciência ainda estava em fervência, então ela estava sempre bem organizada. Bem, então aqui nós temos algumas imagens interessantes, no caso aqui uma imagem asteca, dos povos ameríndios, que eles tratam essa questão dos maus espíritos como algo que causa doenças. No caso central aqui nós temos os homens primitivos, que vão cuidar do corpo para que para que os animais ele não se alimentassem daquele corpo, e do outro lado o Egito, então o Egito como uma forma também de tratar essa questão de doença. Então aqui está um manuscrito, de um médico egípcio que vai estar ali, cuidando da sua paciente.
Bem, então o conceito de saúde. Então, saúde significa o estado, né, de normalidade do funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver em boa disposição física e mental. Bem, então, nós temos que saber que é o conjunto, né, do físico e do mental. Os dois, eles se relacionam intrinsecamente, então um depende do outro. Né? Então, o físico sem o mental e o mental sem o físico não tem como os dois, né, serem divididos. Então, uma coisa afeta a outra. Bem, então, além da boa disposição do corpo e da mente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, inclui na definição de saúde o bem-estar social entre os indivíduos. Então, a saúde ela não é só um aspecto físico e mental, mas também o bem-estar, né, onde todos tenham o direito, né, de ter esse tratamento, de ter condições de se desenvolver em plenitude. Então, isso também define como saúde. Bem, então, qual é a função da saúde, né? Então, qual é a função? Então, saúde de um indivíduo pode ser determinada pela própria biologia humana, pelo ambiente físico, social e econômico. Aqui o que é exposto, né, pelo seu estilo de vida, isto é, pelos hábitos de alimentação e outros comportamentos que devem ser né, benéficos ou prejudiciais. Então, a questão, vamos por partes, né? Então, a saúde biológica, então, o nosso corpo, ele só é sadio quando nós temos um ambiente físico, né? Se nós vivemos em um lugar onde nós temos condições de nutrir os conceitos básicos de saúde, alimentação, higiene, né? Questão de nos afastarmos de perigos como que afetam principalmente com a questão geográfica, né? Porque nós estamos cada vez mais indo para as periferias e nós estamos acabando com esse sistema biológico e isso também vai afetar a nossa saúde. Bem, social, né? Então, se todos têm acesso a isso, e econômico, né? O que o econômico vai afetar na saúde? A disposição de nós termos recursos para nos alimentar, para que nós façamos, né, a saúde preventiva, que é quando nós buscamos a causa da doença antes mesmo que ela surja, e isso vai, né, ser algo que vai levar o homem a ter uma saúde bem equilibrada. Bem, então, uma boa saúde está associada ao aumento da qualidade de vida, e é sabido que uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos e o bem-estar emocional são fatores determinantes para o estado de saúde equilibrada. Bem, então, o que quer dizer essa questão de alimentação balanceada? Então, onde que todos têm uma gama, né? Porque nós falamos do prisma de alimentação, que nós tenhamos acesso a todos os nutrientes que o nosso corpo necessita, né? Que nós não tenhamos uma alimentação baseada, né, em recursos que vão ser maléficos à nossa saúde, questão de, né, de consumo de embutidos, muito pão, por aí vai indo. Então, a questão da alimentação e o bem-estar emocional. Então, o bem-estar emocional é quando você está, de uma certa forma, estimulado, você está bem com você mesmo. Então, esses são fatores que vão gerar o equilíbrio. Então, a saúde, ela depende desse equilíbrio aí entre esses fatores. Bem, então, a prevenção é o melhor remédio. Bem, então, como nós estávamos falando lá atrás. Então, por outro lado, as pessoas que estão expostas às condições precárias de sobrevivência, não possuem saneamento básico, água, limpeza, esgoto, assistência médica adequada, alimentação, água de qualidade e etc. Tem sua saúde seriamente afetada. Bem, questão de água, né? Então, água, limpeza e esgoto, né? Então, é uma questão básica de saneamento, né? Então, qual é o problema dessa questão do saneamento, né? Os políticos, eles não trabalham sobre a questão de construção e, principalmente, na elaboração de políticas públicas para melhorar o acesso a essa qualidade. Bem, esse ano, durante a pandemia, foi assinado, foi colocado na Constituição um sistema onde, para tentar democratizar o sistema de água e esgoto, abrindo para investimento das empresas privadas nesse setor. Isso é muito discutível, mas, assim, qual é o maior problema hoje? Que nós devemos democratizar, levar para todos esse aspecto, né, voltado ao saneamento básico. Porque isso, né,
é um fato importante, porque cada R$ 1 investido em saneamento básico, você economiza 4 em tratamentos de doenças. Então, é muito mais barato para o governo você tratar as causas do que as consequências. Então, é preciso trabalhar essa questão de saneamento básico. Bem, então, a ciência da saúde forma profissionais com conhecimento na prevenção de doenças, práticas assistenciais e a promoção do bem-estar da população. Então, a questão do médico da família. Então, quando há essa política pública do médico da família, então o médico ele vai até a casa das pessoas e vai estudar o contexto onde aquelas pessoas vivem. Então, isso vai ter um sentido de prevenção, né, de poder tratar as causas antes das consequênciões. E a promoção do bem-estar para a população. Né? Então, o bem-estar, porque quando uma pessoa ela não tem nenhum tipo de problema voltado à sua saúde, ela é uma pessoa mais feliz e mais produtiva, né, levando em consideração isso. Bem, então aqui nós temos alguns exemplos, algumas imagens voltadas a isso, né? Então, uma alimentação, né, alimentação bem regrada, a questão de atividade física, a questão, né, de campanhas de prevenção, no caso, câncer de mama, câncer de próstata, entre outras medidas sociopolíticas, né, nesse sentido de tratar as causas antes das consequências. Bem, então, saúde como direito do cidadão. Então, a saúde pública é um conceito que remete para a integridade física e mental dos elementos, né, constituinte de uma comunidade. A saúde pública abrange medidas, né, medidas e políticas relacionadas como a higiene, a manutenção da saúde, sendo que também são promovidas medidas, né, para a prevenção de doenças. Então, a saúde pública, né, que nós tanto falamos aqui no Brasil, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, nesse sentido, o Brasil é um país que ele está em uma certa vantagem a outros países que não têm ou que os cidadãos não podem contar com essa saúde pública. Então, a saúde em alguns países como Chile, Estados Unidos, né, são países onde não há um sistema público de saúde. Então, a saúde ela é privatizada. Então, o que isso quer dizer? Quando você recorre a um médico, você tem que ter condições financeiras para arcar com os custos dessas ações. Então, o SUS, a política pública da saúde no Brasil, ela pode ser tratada como um exemplo, mas lembrando também que há muita coisa a ser ampliada, né? Entre uma delas a questão relacionada ao saneamento, né? Então, que haja saneamento para que não tenha doenças, mas o Brasil ele é um dos países mais avançados na questão de saúde preventiva, né, que são medidas, né, que vai causar a prevenção dessas doenças. Então, um exemplo que eu já citei anteriormente, o grupo da saúde da família. Então, é importante nós, né, tratarmos isso, no mínimo, com um pouco mais de respeito. Bem, então o SUS, né, que eu já coloquei aqui para vocês, então o Sistema Único de Saúde é regido por alguns princípios e diretrizes, né, que são a universalidade, a integralidade, a equidade, a regionalização, a hierarquização, a descentralização e o comando único de participação popular. Então, vamos por partes, vamos cada uma delas. Então, universalidade. Então, é universal, é para todos. Então, todos os cidadãos, todas as pessoas que estão dentro do território brasileiro, ele tem o direito de ser atendido pelo SUS. Bem, a integralidade, né? Então, todos os tratamentos, né? Então, o SUS, ele tem como essa questão da integralidade é fornecer tratamento para todos os tipos de doenças, tanto é que tem alguns tipos de doenças que o sistema privado, né? Então, a saúde particular, ela não atende, mas o SUS, ele atende. Porque mesmo que você pague um convênio, você tem o direito de usar o SUS. Então, isso não quer dizer que você vai ficar desassistido. Uma coisa é fato, você tem direito. O maior problema é o número de pessoas que usam esse serviço. Então, por isso que se criam filas, né? Porque a saúde, ela é importante, mas é preciso ter investimento e, principalmente, regularidade dentro desse investimento. Bem, a equidade. Então, a equidade é aquilo que vai dar o quê? Tratamento devido a cada grupo, né? Então, aqui a questão, dependendo do tipo de doença, então tem mais investimento, e há outras doenças que tem investimento, mas não tão assim fixo. Então, a questão da equidade, tratar aqueles que mais precisam, né? Então, na base ideológica, isso seria fenomenal.
Bem, regionalização. Então, cada região do nosso país tem algumas particularidades. Então, o SUS, ele tem algumas particularidades aqui no Sudeste, a questão, né, no Norte, no Nordeste. Então, cada região tem as suas particularidades, o regionalização. Então, o SUS, ele abrange cada estado da sua necessidade. Bem, a hierarquização. Então, o SUS, ele é um sistema, né, que é ligado ao governo federal, mas cada estado ele vai definir as suas diretrizes. Então, quais são as suas demandas? Bem, e a questão da descentralização, né? Então, a descentralização então não está centralizado no governo federal. Então, o governo federal ele dá as diretrizes e os governos estaduais é que vão organizar as suas demandas, as suas necessidades. Então, comando único, né? Então, comando único é a questão de um sistema central, né? E a participação popular também, o sistema democrático. Então, é preciso ter que o povo entenda o que ele precisa, porque nada mais do que o povo que sabe realmente as suas demandas. Então, é preciso trabalhar essa questão da participação popular. Bem, então, conclusão. Saúde é um conjunto de ações realizadas pelo Estado para garantir o atendimento digno a todos os cidadãos. Então, o Estado ele vai garantir o atendimento digno, né? Então, essa é a questão da saúde. Bem, na história humana, em diversos períodos, a saúde foi considerada uma destinação divina, e isto limitava as devidas ações ao seu atendimento à população. Tanto é que, na Idade Média, eu não coloquei isso lá atrás, mas é bom a gente reforçar, muitas vezes eles acreditavam que quando você estava doente é porque você tinha cometido alguma falta, algum pecado. Então, a carne, ela sofre para que a alma seja purificada. Então, isso também é um problema muito sério. Bem, então, há países que não contam com o sistema público de saúde, excluindo, assim, uma grande parte da sua população, né, dos atendimentos básicos. Então, a questão da saúde pública, ela não é universal em todos os países. Então, nem todos os países eles têm esse direito. Então, nesse sentido, é aquilo que eu falei para vocês, no caso dos Estados Unidos, que a gente assiste séries com hospitais que parecem muito mais hotéis, mas na verdade aqueles hotéis eles não são aqueles hospitais não são públicos, eles são privados. Então, nesse sentido, se uma pessoa ficar doente nos Estados Unidos, ela tem que arcar com as contas do seu tratamento. Bem, então, o maior problema do SUS é o uso de recursos destinados a ele, assim levando ao questionamento de sua importância, mas que sem ele, muitos não teriam como terem acesso ao atendimento devido. Bem, gente, então assim, não entrando no mérito, né, porque eu acho que cada um ele a sua forma de ver o mundo, mas assim, muito se debate hoje sobre a questão do SUS. Se seria interessante privatizar o SUS ou não privatizar o SUS. Então, qual o maior problema hoje, observando o nosso país? Né? O nosso país, ele prega um sistema, né, o sistema liberal, ele prega que direitos como saúde, educação, ele não deve ser garantido pelo Estado, mas sim o cidadão que deve buscar o seu atendimento. Então, qual o maior problema no caso, né? No caso aqui, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, período de pandemia. O SUS, ele minimizou muito os efeitos da pandemia, porque se o SUS não tivesse o atendimento à população, essas pessoas, muitas vezes, elas não teriam atendimento devido, e não tendo esse atendimento devido, essas pessoas poderiam ter complicações na saúde. Então, isso é um fato importante que nós temos que enxergar com certa relevância, né? Porque se não fosse o SUS, talvez a nossa saúde teria sido a pandemia teria sido mais grave em algumas regiões. Bem, então, nesse momento aqui, né, então eu acredito que nós, né, que nós trabalhamos nessa questão de, de pensar a saúde não como uma mercadoria, mas como um direito, né? Então, a saúde, ela vai determinar muito sobre a questão do desenvolvimento de uma sociedade. Então, quanto mais bem-estar social essa sociedade tiver, melhor serão seus resultados, ela será mais produtiva, e isso vai afetar em todos os sentidos, em todos os segmentos da nossa sociedade. Então, saúde não é apenas o bem-estar físico, mas é o conjunto de tudo isso que vai remeter, além disso, né, além do bem físico, do bem mental, e também isso tem que ser tratado, né, de uma forma mais séria.
né? A saúde, ela não é apenas uma mercadoria que é colocada na estante ou numa prateleira. É um direito e uma questão de bem-estar da nossa sociedade. Bem, gente, então eu agradeço a todos vocês. Acredito que nós vamos analisar isso um pouquinho mais para frente, né? A próxima aula nós vamos falar de saúde mental. Então, como a saúde mental ela é também importante, né, na construção do indivíduo, porque não adianta apenas nós termos a saúde física se por dentro, na nossa parte emocional, nós não temos esse mesmo apoio. Bem, gente, então eu agradeço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que vocês, né, venham a me procurar nesse sentido, aparecendo dúvida. Agradeço a todos e até a próxima aula. Obrigado.